Neste nosso passeio pelo livro de Atos, enquanto Pedro estava fazendo aquela obra maravilhosa ali na casa de Cornélio, por outro lado, aqueles que foram dispersos por causa da perseguição, da morte de Estevão, foram para outras regiões. E diz a palavra no versículo 19 do capítulo 11, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada pela morte de Estevão, chegaram até a Fenícia. Fenícia, à beira-mar, ali caminhando, saindo de Jerusalém e indo à esquerda, à direita, melhor dizendo, à beira-mar até a Fenícia. E da Fenícia, Chipre e Antioquia. Então eles cruzaram e foram até a ilha de Chipre, e ali pregando a palavra de Deus. E de Chipre eles avançaram, atravessaram o mar e foram para Antioquia, diz a palavra. Chegaram até Antioquia. Na época do Senhor Jesus, na época de Paulo, na época de Atos dos Apóstolos, haviam duas Antioquias. Uma Antioquia que ficava do lado da Síria, ali uma Antioquia da Síria, mesmo perto de Fenícia, daquele lado ali, direito, e outra Antioquia que era justamente atravessando o mar, atravessando Chipre, que é a Antioquia de Psídia, ou da Turquia, que hoje ainda é uma grande cidade. Eu não recordo o nome dela hoje, mas é uma grande cidade e também conhecida como uma cidade de paz, que recebe os dispersos, que recebe os perseguidos. Desde a época do Novo Testamento acontecia isso nessa cidade. E eles chegando ali, esses irmãos que foram dispersos, não tinham título, não eram chamados de doutores, de mestres, de apóstolos ou de pastores. Não, irmãos, eles eram apenas vidas que tinham se convertido e testemunhavam. Não eram nem ainda chamados cristãos, mas eram discípulos do Senhor e estavam ali anunciando, pregando a palavra de Deus. Anunciavam a mensagem, nesse caso, apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ah, que coisa maravilhosa! Que motivo de grande alegria! A gente tem que perceber algumas coisas aí, não é, queridos? A gente tem que perceber que realmente eles tinham aquela iniciativa, eles tinham aquele desejo de pregar a palavra, eles saíram do seu comodismo, da sua cidade, da sua região, da onde estavam, e iam para todos os lugares, com o propósito de pregar a palavra do Senhor, de anunciar o evangelho do Senhor. E foram mesmo, irmãos, e começaram a pregar. E quando eles pregavam a palavra de Deus, anunciavam, eles tinham o entendimento que não poderia pregar a qualquer um. Então eles pregavam mais aos judeus, ao povo de Deus, falando que Jesus era aqueles que eles esperavam, deviam esperar, o Messias. Jesus é o Messias. Eles falavam sobre isso, falavam que Jesus era aquele que estava escrito lá no Velho Testamento, nas Escrituras Sagradas. Eles anunciavam Jesus, dizia que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele era a semelhança daquilo que Abraão tentou fazer com seu filho, sacrificá-lo. Ele era o Filho de Deus que foi sacrificado pelos nossos pecados. E as pessoas, quando ouviam isso, irmãos, se convertiam ao Senhor. Por que se convertiam? A conversão, irmãos, a conversão genuína não é um ato de convencimento humano. Não são palavras que convencem aos homens tão somente. Seria tão bom que a gente pudesse convencer, que a gente pudesse, meu Deus, fazer com que as pessoas entendessem que este é o caminho, mas não depende somente de nós, é um agir de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, conforme nós lemos, a mão do Senhor era com eles, estava sobre eles
e muitos se converteram ao Senhor. Eu queria que você prestasse atenção sobre isso, irmãos, porque nós vamos ver em muitos momentos exatamente isso, em muitas áreas, justamente este aspecto interessante de que Deus agia, de que Deus operava, de que a mão do Senhor estava ali sobre eles para a salvação. Olha o texto que diz: eles começaram a falar, o versículo 20, começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Eu creio nisso, irmãos, eu acredito tanto nisso. Eu creio que é necessário um agir de Deus, que eu prego, eu realmente... Nós pregamos, nós anunciamos, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que tem essa capacidade de convencer o homem dos seus pecados. O Espírito Santo pode fazer isso, amados. Por isso, quando nós formos pregar, por isso, quando você for pregar, lembre-se disso. Não tente expor, porque às vezes nós tentamos expor toda a palavra e falar isso e falar aquilo, achando que a gente vai convencer as pessoas. Meu amado irmão, sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Senhor Jesus, sem a mão do Senhor sobre nós, nós não conseguimos coisa alguma. É por isso que muitas pessoas simples, é por isso que muitas pessoas sem conhecimento, muitos me dizem: poxa, pastor, logo que eu me converti, eu pregava e tantas vidas, eles falam assim, eu ganhei tantas almas para Jesus, logo que eu me converti, é porque era a época do primeiro amor. É verdade, irmãos, mas é porque a gente dependia tanto de Deus. É porque a gente dependia muito mais de Deus do que hoje. É porque a gente queria e sabia que nós não poderíamos fazer nada. É porque nós sabíamos que Deus tinha feito uma obra em nossas vidas. Mas depois de um tempo, nós crescemos, não é verdade? Nós achamos, agora temos conhecimento e sabemos toda a Bíblia e vamos falar isso. E citamos de Gênesis a Apocalipse, citamos a palavra de Deus achando que isso vai convencer as pessoas. Não, meu irmão querido, não. Você pregue a palavra, mas dependa do Espírito Santo. Dependa de Deus, dependa. A mão do Senhor equivale a dizer, o Espírito do Senhor estava ali sobre eles. Por isso muitos se converteram. O Espírito do Senhor é capaz de pegar uma palavra simples, de pegar uma pessoa simples, usá-la para a glória do seu nome. É isso que faz Deus, é isso que faz o Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você, desafiar você, assim como desafio a mim mesmo, a nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para o Espírito Santo de Deus, a desejarmos, a sairmos e pregarmos, a sairmos por todos os lugares, mesmo que não formos dispersos, sairmos e pregarmos a palavra de Deus. Mas, sobretudo, irmãos, sobretudo, depender de Deus, depender da mão do Senhor. É tão gostoso quando estamos em duas pessoas, às vezes pregando para uma família, e enquanto um está pregando, o outro está orando, buscando a Deus, buscando. Não tente buscar palavras para falar também, não. Deixe aquele que está com a palavra pregando, falando, e você esteja orando e clamando. Querido Deus, faz a tua obra. Querido Deus, convence. Querido Deus, faz aquilo que nós não podemos fazer, que só o Senhor pode. Em nome de Jesus, eu creio assim, irmãos. Eu creio desta maneira. A mão do Senhor precisa ser sobre minha vida, sobre tua vida, para que Antioquia se converta, para que Mococa se converta, para que Itupeva, Jundiaí, para que onde estivermos, a obra de Deus seja feita em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar, se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, sou tão grato a Ti, meu Deus, por nos dar mais uma vez a oportunidade de meditar em Tua Palavra, de ouvir o Teu Evangelho,
de saber como as coisas aconteceram, meu Deus. Milagres aconteceram. O maior milagre, Senhor, não é cura, não é ressurreição, mas é a salvação de vidas, é a conversão. E eu clamo por isso, meu Pai, clamo que o Senhor me use hoje e que a mão do Senhor seja sobre minha vida hoje, para salvar alguns, para ver alguns sendo libertos, curados, salvos. Oh, eu clamo a Ti neste momento, eu oro, meu Pai, eu oro por este irmão, por esta irmã que nos ouve, que nos assiste. Eu oro, meu Pai, por esse que sofre. Oro por esses que estão sentindo sintomas dessa doença maldita, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, preserva os Teus. Como diz Tua palavra, forma uma muralha de fogo em volta dos Teus amados e livra-os, meu Pai, liberta-os, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Traz paz aos corações, meu Deus, de glória e majestade. Traz, meu Deus, paz aos corações, direção a essa Tua filha que clama, que está desesperada, desanimada. Senhor, eu oro a Ti, eu clamo por aqueles que estão enlutados, meu Deus, desconsolados. Vem com o Teu consolo, vem com a Tua mão sobre eles. Oh, eu clamo e Te agradeço, meu Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito e que a mão do Senhor seja sobre tua vida, em nome de Jesus.